Olá pessoal, sou o professor Ananias Neto. Vamos dar prosseguimento à disciplina Redes de Computadores 2, que faz parte do curso de Sistemas de Telecomunicações do IFPA. Bem, essa aula é uma continuação da aula prática que iniciamos no Packet Tracer sobre os conceitos da camada física. Então a gente vai terminar a nossa simulação. Então a gente iniciou e agora nesse momento vamos terminar a nossa simulação sobre alguns conceitos da camada física. Na aula anterior iniciamos algumas configurações básicas no switch e finalizamos quando nós criamos um modo de acesso à linha de console do switch. Então vou retomar desse ponto onde paramos e depois vamos continuar as demais configurações. Ok. Como eu falei, na última aula que iniciamos esse modo prático sobre a camada física, realizamos algumas configurações iniciais, por exemplo, do modo de transmissão, a configuração do nome do equipamento, o modo de transmissão, configuração de endereço. Por exemplo, configuramos o modo de transmissão half duplex, a velocidade, tudo relacionado às portas físicas. E aí ficou faltando eu mostrar para vocês a configuração do acesso protegido à linha de console, né? Então a gente estava realizando um acesso via máquina através do cabo de console ao switch. Então o que vocês estão vendo aqui é um acesso ao switch via terminal do computador. Então só para a gente relembrar, clica no Rust, terminal, e aí você acessa o switch. Bem, eu vou retomar a configuração da linha de console, ou seja, eu vou fazer novamente, reiniciar o equipamento, para a gente testar a senha que foi gerada na aula passada. Então só relembrando, nós estamos no modo não privilegiado, temos que digitar o comando enable, para você ir para o modo privilegiado. E aí, entra no modo de configuração global, que é o config-t. E aí vamos realizar a configuração da linha de console, que é a linha que nos dá acesso via cabo de console. Então, para isso, a gente digita o comando line console 0. E aí digitamos o comando password, né, para digitar uma senha de acesso. Eu coloquei a senha 12345 e você define através do comando login que vai ser realizado um login no próximo acesso. Só lembrando, na última aula eu coloquei login local. O login local ele só funciona com acesso quando você cria uma conta de usuário. Então você tem que usar o comando username para criar um usuário. Nesse momento a gente não vai usar esse comando. Então você só digita login. E aí depois, para sair da hierarquia, você digita exit. Ele volta ao modo de configuração inicial. E para voltar ao modo privilegiado, você digita end, enter. Ele volta lá para o hashtag. E aí eu vou dar o comando reload para ele reiniciar o switch. Pronto, reiniciou o equipamento. E aí quando você tentar acessar novamente, ele já vai pedir a senha. E aí eu vou colocar a senha 12345. Percebam que agora, para acessar o equipamento, eu preciso entrar com essa senha. Ok? Então, novamente, enable, para entrar no modo privilegiado. E aí vamos ver agora visualizar algumas configurações que foram realizadas no equipamento. O primeiro comando de visualização é um comando bem interessante, que mostra os status das portas. Então, como a gente está vendo
camada física, é importante você entender que existem comandos em equipamentos que você visualiza status das interfaces físicas. Um desses comandos é o show IP interface brief. Então, nesse comando, ele nos mostrará um resumo de todas as interfaces físicas do equipamento. E aí vocês vão ver, por exemplo, aquelas interfaces que estão ligadas fisicamente, né? Elas estão aptas. Por exemplo, o Fast Ethernet 0/1, que é essa porta aqui, ó, ela aparece no comando show IP interface brief app, né, ativa, né? Ela está tanto no seu modo status como seu protocolo estão ativos. As demais vocês vão perceber que elas estão down, até porque elas não estão sendo utilizadas fisicamente. Aqui embaixo vocês vão perceber as interfaces relacionadas à configuração da interface virtual que fizemos, né? Que foi a VLAN 1. Então vocês percebem que ela foi configurada com IP específico e ela está down. Bem, por que ela está down? Existe um comando de ativação dessa interface. Daqui a pouco a gente vai realizar esse comando e aí vocês vão perceber que ela vai ser ativada. Uma outra interface que a gente ainda não configurou é a Gigabit Ethernet 01, que é essa interface aqui, onde vocês estão percebendo que os LEDs ainda estão vermelhos, ou seja, eles ainda não foram ativados, até porque não configuramos essa interface ainda. Bem, outro comando interessante de visualização é o comando específico por interface. Por exemplo, se eu quiser verificar apenas a interface, digamos que a Gigabit Ethernet 01, basta eu dar um show interfaces G de Gigabit 0/1, que é a porta. Vocês vão perceber que ele vai mostrar detalhes específicos apenas da porta Gigabit Ethernet 01. Como, por exemplo, a largura de banda que a gente viu lá na teoria, o bandwidth, né? Configurações relacionadas que fizemos há pouco, né? Por exemplo, lembrem-se que a gente configurou em half duplex e 10 megabits por segundo. Então já está aparecendo aqui na interface. Se eu quiser visualizar, por exemplo, a interface que está conectada ao Rust, então basta eu trocar para a interface FA0/1, que é a interface da porta conectado à máquina, né? Então ele vai me mostrar as configurações do Fast Ethernet 0/1. Bem, e como eu mostrei na aula anterior, existe um comando para você visualizar todas as configurações que estão correntes na memória, ou seja, que estão sendo utilizadas pela memória naquele momento em que o equipamento está sendo utilizado. Esse comando é o show running config. Então, o show running config ele vai mostrar todas as configurações que estão presentes na memória corrente, ou seja, que estão sendo utilizadas naquele momento. O que acontece? Se eu não gravar o conteúdo do que está no running config para a memória flash do equipamento, significa que eu vou perder esses dados. Então depois a gente vai aprender como é que grava tudo que foi realizado, que até o momento está tudo na memória volátil, que é o running config. Então se eu reiniciar o equipamento e não gravar, ele vai perder todas essas configurações. Então, neste comando eu visualizo tudo que está corrente do equipamento, como por exemplo, o Rust Name, que nós trocamos o nome, né, do equipamento. Por exemplo, configuramos a VLAN 1, né, com o endereço IP e sua máscara. Configuramos o default gate, né, que é o IP do roteador.
além da configuração que a gente fez no console. Percebam que como a gente ainda não criptografou a senha aparece em texto normal. Então isso não é interessante por questão de segurança. Então a gente vai ver depois em outros exemplos como criptografar essa senha por questão de segurança. Então aqui a gente tem a linha de console, né? Que é a linha estabelecida pelo cabo de console para conexão através de uma máquina ao switch. Bem, para finalizar, como eu falei para vocês, eu preciso copiar tudo que está na memória volátil para a memória não volátil do equipamento, para que eu não perca as configurações. E aí existem duas formas de se fazer isso. A primeira é através do comando copy. E aí eu vou copiar tudo que está no runConfig para o startup config. runConfig é a minha memória volátil e startup config é a minha memória não volátil. Então eu vou gravar todas as configurações e elas vão ficar agora numa memória não volátil do equipamento. Então ele pergunta se eu quero gravar, vou dizer sim. E aí ele gravou. Uma outra forma é o WR. É o mesmo procedimento, só que você usa apenas o comando WR, né, para ele gravar. Ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma comunicação via console ao roteador e vamos fazer também algumas configurações relacionadas à questão física e lógica do equipamento. Então eu vou tirar esse cabo e vou conectar agora via console também computador ao roteador. Então eu vou utilizar aqui console. E aí o mesmo procedimento. A gente vai entrar no Rust, terminal, e aí você vai dar um OK para ele emular o terminal. E aí percebam que ele já está lá no sistema operacional do roteador. Bem, no início eu vou dizer que no, né? Eu não vou querer um módulo diálogo. E aí vocês vão ver muitas coisas parecidas com o switch. Ele também tem um prompt de comando, né? Os comandos iniciais são muito parecidos. A única diferença é que esse equipamento ele trabalha no nível acima da camada de enlace, que a gente vai estudar posteriormente. E aí vocês vão observar que o roteador ele realiza uma função muito importante que a gente viu na revisão de protocolos, modelos de referência, que é o roteamento. Então, se eu preciso estabelecer comunicação entre redes distintas, por exemplo, a rede 192.168.1.0 com a rede 192.168.2.0 são redes distintas, eu preciso ter roteadores para estabelecer essas rotas em redes distintas. Bem, no roteador, vocês vão perceber que os comandos iniciais são muito parecidos com o que a gente realizou lá no switch. Então, por exemplo, percebam que a gente não está no modo privilegiado, né? Está no modo usuário. Então, para entrar no modo privilegiado, você digita Enable. Acabei digitando errado. Então, Enable. E aí, se eu quero realizar as configurações, config T. Se eu quero trocar o nome do roteador, Rust Name, mesmo comando que foi utilizado no switch. Vou botar aqui R1. Então vou chamar esse roteador de R1. Percebam que ele muda o nome para R1. Bem, e agora a gente vai realizar algumas configurações físicas. Então a gente vai ativar essa interface física e depois essa outra interface física. E aí a gente precisa entender a questão do conceito físico das portas. O roteador, nesse momento, ele tem duas portas interligadas. A Gigabit Ethernet 0/0/0 e a serial 0/1/0. Então vamos inicialmente configurar a 0/0/0.
Então, muito similar também ao switch. Para acessar uma interface, eu digito o comando interface e a porta específica da interface. Nesse caso, G de gigabit, 0/0/0, que é a porta. Então, nesse momento, eu já estou nessa porta. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um endereço lógico. Vou adicionar um endereço IP. Então, IP address. O nosso IP desse lado é 192.168.1.1 e a máscara 255.255.255.0. Bem, percebam que a interface ela ainda está sinalizando o LED vermelho, né? Ainda não ativou. Então, para ativar, eu preciso dar um comando de ativação. Sair do modo down para o modo up. O comando para se fazer isso é o no shutdown. Então ele vai realizar uma ativação da interface fisicamente. Então percebam que nesse momento o LED ele muda para cor verde, ou seja, ele está estabilizando o sincronismo, né? Percebam que ele já levantou o sinal em up. Então nesse momento a interface foi configurada e foi ativa. Bem, assim como a gente fez desse lado da rede, a gente vai fazer do outro lado, que é a interface serial. Para isso, você executa o comando exit. Lembre-se que o comando exit ele me permite sair de uma hierarquia anterior. E aí eu vou entrar na interface serial agora, assim como a gente fez com a interface Gigabit Ethernet. Agora nós vamos acessar a interface serial. E aí na interface serial, eu vou utilizar o comando interface novamente. Só que agora eu vou trocar para serial, né? Então vou botar S. Essa minha interface é 0/1/0. Então 0/1/0. E aí eu vou configurar também o endereço IP. IP address 200. Desse lado da rede nós temos esse IP. 200.110.1. Então 200.110.1. E a máscara 255.255.0. E novamente o comando no shutdown para ativar a interface. Quando eu dei o comando no shutdown, percebo que ele ainda continua down. Por que isso? Porque eu preciso estabelecer também do outro lado do equipamento, ou seja, eu preciso ativar a interface para que ela se comunique. Então, como a gente ainda não fez nesse equipamento, ele vai continuar down. Mas já está configurado. E uma coisa muito importante que eu falei lá na outra aula, no início da aula simulada para vocês, é que a interface serial, nós estamos utilizando o serial DCE. Lembrem-se que o serial DCE ele precisa de um sincronismo de clock. Ele precisa de uma frequência de clock que vai determinar um sincronismo de comunicação entre os dois equipamentos. Então isso, quem determina é a camada física. E aí a gente vai estabelecer isso através de um comando que é o chamado clock rate. E aí eu vou determinar um clock de um lado e no outro equipamento o mesmo clock. Por exemplo, 128.000 kilobits por segundo. Tá? Quando eu faço isso de um lado do equipamento, eu também tenho que realizar o mesmo sincronismo do outro lado do equipamento. Então isso é uma questão física, da camada física. Ok, eu vou dar um comando exit para sair da hierarquia. E aí, como eu falei para vocês, esse equipamento ele realiza o que a gente chama de roteamento. A gente vai realizar aqui um roteamento dinâmico, utilizando um protocolo bem simples, que é o RIP, que é um protocolo dinâmico, onde ele anuncia as redes de roteamento. Então, como eu tenho duas redes de roteamento, eu vou pedir que ele faça o roteamento por essa rede, a rede 192.168.1.0, e por essa outra rede,
que é a rede 200.100.10.0. Então, como é que é feito isso via comando? Eu vou utilizar o comando router hip, ou seja, comando de roteamento, e o protocolo de roteamento dinâmico, que é o hip. Eu vou escolher a versão mais atual dele, que é a versão 2. E aí, como eu falei para vocês, eu vou anunciar o roteamento pelas redes de conexão desse roteador. E aí o comando é network e o endereço de rede do roteador. Então, desse lado, o endereço de rede é esse, 192.168.1.0. E depois eu vou repetir o comando trocando o IP para o endereço de rede do outro lado da rede, 200.100.10.0. Então, o que foi feito aqui? Foi estabelecido rotas através do protocolo de roteamento dinâmico chamado RIP, onde ele anuncia as suas rotas, as suas tabelas, através das redes conectadas diretamente. Então, isso vai ser também realizado do outro lado do outro equipamento, para que ele estabeleça as rotas ou as tabelas de roteamento. Bem, feito isso, eu vou sair da minha hierarquia, vou lá para o início da minha hierarquia, ou seja, o modo de configuração global, e vou pedir para visualizar as configurações que foram realizadas. Primeiro, utilizando aquele comandinho que a gente viu agora há pouco, que é o show IP interface brief, onde ele vai me mostrar um resumo de todas as configurações de interface que eu tenho no meu roteador. Então vocês vão perceber que eu tenho aqui o gigabit 0/0/0, que é essa placa aqui, que ela já está apta, né? Ou seja, foi feita a configuração. Eu tenho a minha porta serial, que também já foi configurada desse outro lado. Percebam que ela está down, porque eu preciso estabelecer a comunicação do outro lado. Bem, outro comando que a gente viu agora há pouco é o comando show interface, né? Para mostrar uma interface específica. Por exemplo, vamos ver de novo a serial 0/1/0. Vocês vão perceber que ele vai nos trazer só informações dessa interface. Ou seja, inclusive mostrando que ela ainda está down, né? E aí informações específicas de largura de banda, né? Informações de IP que foram configurados. E para finalizar, a gente vai visualizar o show running config, para ver o que a gente tem na nossa memória volátil. Então a gente vai ver toda a configuração, nome do equipamento, que a gente acabou de trocar, a configuração da interface gigabit 0/0, o IP e sua máscara, as outras interfaces como a serial, as que não foram utilizadas, a VLAN e tudo mais. Bem, para finalizar, lembrem-se, é importante sempre você gravar as configurações da memória corrente, ou seja, memória volátil, em memória não volátil. E aí eu utilizo o comando WR. Pronto, para facilitar, a gente vai fazer agora uma configuração bem rápida. Tudo que foi realizado desse lado, desse roteador, a gente vai fazer desse outro roteador. E aí eu preparei aqui uma lista de comandos que foram realizados no roteador 1. A gente só vai adaptar para o roteador 2, para a gente ganhar tempo, né? Então aqui está um resumo da nossa configuração. Enable, para a gente entrar no modo privilegiado, é o modo de configuração global, a configuração do equipamento, R2, a porta, Gigabit Ethernet 0/0/0. Então vamos só confirmar para ver se é 0/0, 0/0/0. O endereço IP. Então o endereço IP desse lado vai ser 192.168.2.0.
no caso do equipamento 1. Então vocês vão ver que aqui vai estar 1 e a máscara. No shutdown para ativar a interface, então ele vai ligar o LED verde. E aí nós vamos sair da interface e vamos entrar na interface serial. Vamos só confirmar se está certa a interface serial. A nossa interface serial do outro lado é a 0/1/0. Então aqui está 2, vamos trocar para 1. O endereço IP é o 210.110.2 do outro lado. 210.110.2. Máscara 255.255.255.0. E aí lembrem-se daquele clock rate, né, que é o nosso sincronismo entre os dois equipamentos por estarem utilizando uma conexão serial DCE, que precisa de um tempo de clock, um sincronismo. Ativa novamente a interface, sai da hierarquia, ativa o roteamento RIP versão 2 e anuncia por onde ele vai atualizar as tabelas de rota. Então, network é o 92.168.2.0, que é essa rede desse lado do roteador. 200.110.0, que é essa rede desse outro lado do roteador. Então, percebam como agora vai ser bem mais simples a configuração. Basta eu copiar tudo isso aqui. E aí eu venho aqui no equipamento. Vou dar um No. E aí eu vou colar toda aquela configuração. Então tudo que a gente fez de um lado, agora foi feito do outro lado, do outro roteador, com as configurações específicas desse roteador. Percebam que ele levantou o sinal do LED, ó, tanto na porta serial, como na porta do Gigabit Ethernet. Bem, o mesmo procedimento a gente vai fazer para esse switch. Então eu já fiz um resuminho aqui da configuração do switch. A gente só vai ver se está batendo as configurações. Então lembrem-se que a gente fez lá no outro switch, né? Enable para entrar no modo privilegiado, config T para você entrar no modo de configuração global, o nome do equipamento, hostname SW2, a interface giga 0/1, bora ver se é essa. Giga 0/1. Aí o modo Half Duplex que nós usamos, velocidade 10 megabits por segundo. E aí a gente sai da hierarquia, entra no modo VLAN. Novamente, por que o modo VLAN? Se eu precisar fazer um acesso remoto, eu tenho uma configuração IP nessa máquina. E aí isso é feito na VLAN, no caso VLAN 1. IP address 192.168.2.2. Então bateu, e a máscara, e aí eu saio da hierarquia, adiciono o IP de gateway do equipamento, ou seja, desse roteador, quem leva ele para outra rede, então é 192.168.2.1, bateu, a linha de console, para a gente poder fazer o acesso via cabo de console, adiciono uma senha, faço login, saio da hierarquia, vou para o modo inicial, né, através do end, e gravo a configuração. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, eu vou copiar tudo isso, vou no equipamento, e aí eu vou colar toda a configuração. Bem, para finalizar, e depois fazermos o teste de conectividade, vamos fazer a configuração das máquinas. Então, para configurar a máquina, basta clicar em cima dela, IP Configuration, e aí lá na caixa de texto IPv4 address, vamos adicionar o IP 192.168.1, que é da nossa rede, né? E o IP final, que é 10. A máscara automático ele coloca. E lembrem-se, muito importante, se eu quero que essa máquina se comunique com outras redes que não é a minha, eu tenho que adicionar o Default Gateway. Quem é meu Default Gateway?
o dispositivo que me leva a outras redes, que no caso é o roteador, desse lado da minha rede. Então, 192.168.1.1. Então, esse é o meu default gateway. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado da máquina aqui, ó. Então, 192.168.2, porque a minha rede agora aqui é 2, e o meu final 10. Ok? A máscara ele adiciona automático e vamos para o nosso gateway. Lembrando novamente, o gateway é a máquina, o equipamento que nos dá acesso a outras redes, redes distintas. Então, se essa máquina quer se comunicar com outras redes, ele precisa desse roteador para levar a outra rede distinta. E aí eu vou adicionar 192.168.2.1. Pronto, finalizamos a configuração dos nossos equipamentos. Uma coisa importante que a gente não viu e eu esqueci de mostrar é que no roteador, deixa eu mostrar aqui pelo Rust, via terminal, eu preciso visualizar as chamadas rotas. Então existe um comando chamado show iproute, onde ele vai estabelecer todas as rotas, por exemplo, as rotas conectadas, né, entre as redes que foram configuradas e as rotas referentes ao protocolo. Tá? Por exemplo, aqui nós temos rotas para a rede 192.168.1.0 e para a rede 200.100.10.0. Então, por algum motivo, ele não pegou o roteamento do RIP. Vamos fazer novamente esse roteamento, tanto de um lado como do outro. Então, eu vou novamente config T. Router RIP, que é a versão 2, e a rota de um lado, que é a rede 192.168.1.0, e a rota do outro, que é a 200.100.10.0. Vou pedir para visualizar na memória volátil, para ver como é que está essa configuração. Ok. Então percebam que ele mostra a configuração de rota de um lado, tá? E aí vamos confirmar aqui do outro lado do equipamento. Show running config. Bem, do outro lado do equipamento também aparece a rota. Então, bora só confirmar. Show iproute. Ok, agora já aparece a rota RIP. Isso é importante para a gente entender o seguinte. Esse roteador ele tem caminhos para essa rede e para essa rede. Então, se a gente verificar 192.168.2.0 é essa rede. E ele também tem rota para essa outra rede. 200.100.10.0. E ele não tinha para a terceira rede, mas agora ele já tem através da rota RIP. Ou seja, ele já consegue chegar
na rede dessa ponta desse lado aqui. Provavelmente o mesmo equipamento aqui, ó, o outro router, então ele já vai ter essa rota. Então show IP route. Então percebam que já aparece o R, ó. Ou seja, esse R é da rota da outra ponta. Significa que se a gente pegar um pacote de dados no modo de simulação real-time, tentar transmitir daqui para cá, então bora fazer novamente, a gente já obtém o sucesso, ou seja, a comunicação successful, né? Ou seja, a comunicação foi bem sucedida. Ou seja, essa máquina já se comunica com essa máquina. Ok, gente. Então, com isso, a gente encerra mais uma atividade prática. Depois eu vou passar algumas atividades para vocês realizarem. Ou seja, replicarem esses experimentos que estamos fazendo no PACT 3. Agradeço, espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima aula. Obrigado mais uma vez.